versículos aí, até parece que foi combinado, mas não foi não, né? Vou ler Mateus 28, versículo 19. Se você quiser achar aí na sua Bíblia, no seu celular, o Fábio colocou aí para nós aí na tela, Mateus 28, versículo 19 e o versículo 20. Ok? Então, já que está aí na tela, eu vou lendo enquanto vocês acham. Versículo 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pai, eu te dou graças, eu te honro, eu glorifico a ti. Toma nossos corações, toma nossas vidas, Pai, no nome de Jesus. Dá-nos tua palavra, Pai, no nome de Jesus. Muito bem. Esse texto, e hoje eu quero pensar sobre a seguinte perspectiva. Jesus nos dizendo, eu estou convosco todos os dias até a consumação. Esse texto, ele é conhecido como, ele é o grande clássico do Novo Testamento, ele é conhecido como a Grande Comissão. O que é isso, a Grande Comissão? Foi quando Jesus estava prestes a ser ascendido, ou seja, subido ao céu, sendo levado ao céu para eternamente reinar, enfim, depois de sua ressurreição, ele disse aos homens, agora que vocês me aceitaram, que vocês se converteram, que vocês me conheceram, portanto, ide. Quer dizer, a comissão é aquela comissão assim. Por que é a grande comissão? Foi o que Jesus Cristo mandou com que os homens fizessem depois da sua ida. Então, depois da sua ida, o pastor Carlos está aí conosco, pastor Carlos Ferreira, seja bem-vindo. Se soubesse que você ia estar aí, você já estava pregando, né? Depois nós vamos combinar para você pregar. Então, como ele estava indo, ele deixou, então, para os discípulos, para os novos conversos, essa grande comissão. E essa grande comissão, ela não é uma obra pastoral, ela não é uma obra eclesial. O que isso quer dizer? Ela não é uma obra que pastor tem que fazer, ela não é uma obra que igreja tem que fazer, ela não é uma obra convencional, não é uma obra que a convenção tem que fazer. Essa grande comissão é uma obra que todo cristão, todo mundo que ama Jesus Cristo tem que fazer. Então, veja bem, tem uma grande comissão, tem uma missão, tem uma obra que todo cristão deve fazer. E qual que é essa obra? O primeiro ponto dela é fazer discípulos de todas as nações, ou seja, anunciar o evangelho, e nós já sabemos que a proposta de todas as nações não é somente lá no Islã, não é somente lá na África, não é somente lá na Tailândia, não é somente lá em Taiwan. Todas essas nações aqui são todas as pessoas que nos circundam, que estão à nossa volta, todas as tribos, né? Hoje a palavra tribo, ela popularizou-se como qualquer grupo que gosta de um determinado segmento, de uma determinada coisa. Então é a tribo, né? A tribo do açaí, a tribo disso, a tribo daquilo. Então todo mundo que está à nossa volta são essas nações das quais nós devemos fazer discípulo. O que é fazer discípulo? Anunciar a palavra de Jesus Cristo. E, em primeira instância, não é nem discípulo nosso, mas é fazer discípulo a Jesus Cristo. Ou seja, é contar que Jesus Cristo salva, que ele é Filho de Deus, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, essa grande comissão é anunciar que Jesus Cristo salva, é batizar esses que aceitaram essa palavra da salvação. E no versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas, que aí é o dia a dia, né? Eu gosto de falar que se tudo se resumisse a hoje, a vida seria tranquilíssima. Pensa, tudo se resumindo a hoje. Então, eu podia fazer a dívida que eu quisesse, eu podia descontrolar emocionalmente, eu podia ofender, eu podia xingar, eu podia gritar, né? E eu podia fazer o que eu quisesse, porque o mundo ia acabar hoje e eu não tinha que prestar conta de nada disso depois. Mas a vida não é assim. A vida não acaba hoje. O mundo não vai acabar hoje. Então, do momento que nós nos convertemos, ensinando a guardar essas coisas que vos tenho mandado. Ou seja, ainda existe um caminho de vida para ser vivido e a gente ir ensinando no dia a dia.
Vida cristã não acaba ali no batismo, né? A vida cristã não é um lavar de pecados e tudo se resume ali. Então, batizou, lavou o pecado, estou salvo ali, pronto, acabou, e agora é só esperar a morte para ir para o julgamento. Não. A vida cristã, ela é um dia a dia. Então, a grande comissão é composta disso, de fazer discípulos, ou seja, anunciar Jesus Cristo, de batizar esses discípulos que se converterem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinar eles a guardar todas as coisas, ou seja, a Bíblia. Eu acho isso incrível, e é uma das coisas que enche meu coração, a certeza, a ciência de que eu tenho o resto da vida para ensinar a palavra de Deus, para aprender a palavra de Deus, para viver a palavra de Deus até chegar o dia do meu juízo, até chegar o dia em que eu estarei face a face com Deus. Mas até lá, todo dia é dia de aprender. Até lá, todo dia é dia de ensinar a guardar todas as coisas. A palavra, a verdade da palavra. Tenho dito muito isso, que nós estamos perdendo. Nós perdemos com a pandemia a capacidade, ou a humildade, ou a beleza de falar a verdade. Nós estávamos muito sensíveis e nós estávamos deixando correr solto, mais ou menos assim, né? Mas não, nós precisamos voltar à arte de falar a verdade, porque a verdade é que liberta, a verdade é que cura. Bem, então nós temos essa grande comissão, que é dada a todo crente. Então, a sequência de versículos, ele tem duas coisas, né? A grande comissão, que é uma obra que você tem que fazer, não está isento de fazer, não está dispensado de fazer, você tem que cumprir a grande comissão. Mas também tem uma promessa para quem cumpre a grande comissão. Então, eu não estou falando de ser salvo aqui, mas de não, você já é salvo. Você já entrou na grande comissão. Estou falando de uma promessa para vivermos no dia a dia até o dia da nossa morte, que é muitos dias ainda, para alguns de nós menos, outros mais, mas enfim, nós ainda temos muitos dias de vida, muitos momentos, muitas circunstâncias. Então, se nós recebemos essa grande comissão de fazer discípulo, de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e de ensinar todas as coisas, nós recebemos também esta grande promessa de Jesus Cristo. E a promessa é, no verso 20, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, a primeira coisa de quem assume essa comissão, de quem quer levar a palavra de Deus, de quem ensina, de quem vai viver os seus dias até o dia da sua morte, na presença de Deus, a primeira coisa é que Jesus Cristo disse, e eu estou convosco. Nós cantamos aí que Ele cuida de nós, que Ele não nos deixa, a Marilda disse isso, a Carol disse isso nas canções, mas nós precisamos abraçar a verdade que Jesus Cristo está conosco todos os dias. É o ato que Jesus Cristo faz em relação a nós. É um ato destinado, essa promessa, essa grande bênção aqui de eis que estou convosco, né, ela está intrinsecamente ligada no texto aos cumpridores da grande comissão, daqueles que vivem na presença de Jesus Cristo, daqueles que anunciam Jesus Cristo, eu e você, que somos salvos, que somos chamados, que somos abençoados, que somos amados por Jesus Cristo. E a palavra dele é, eis que eu estou convosco. E esse ato de estar comigo é um ato incrivelmente eterno. Estou lendo um livro do A.W. Tozer, que inclusive eu nem conhecia. Eu fico chateado e, ao mesmo tempo, emocionado quando eu acho um livro que eu não conheço. Estava na livraria em Anápolis recentemente, e esse livro eu nunca tinha visto, comprei, né, A Divindade do Filho do Homem, e do Tozer, e no capítulo 1 dele, ele fala uma coisa muito incrível. Ele fala assim que Jesus Cristo, eu sempre anunciei, preguei, que lá na cruz, quando o céu escurece, Deus dá as costas para Jesus Cristo. E Deus dá as costas para Jesus Cristo. Ele sente ali solidão, Deus meu, por que me desamparastes? E o Tozer traz uma visão mais aprofundada, mais brilhante disso daí. Ele diz que aquele que ali na cruz disse, Deus meu, por que me desamparaste, foi o filho de Maria. E ele disse, e incrivelmente você olha para ele como o filho de Maria, o Jesus homem, que não se separa do Jesus Deus, mas ali na carne, ali na dor de ser rejeitado e ver a escuridão, o filho de Maria brada,
Deus meu, por que me desamparastes? Mas, incrivelmente, aí ele discorre. O 12 diz que Jesus Cristo, ele veio, então ele foi a encarnação do Deus vivo, né? Foi o Deus Emmanuel, Deus conosco. E aí ele discorre que Deus não se rebaixou quando encarnou em forma de homem e veio andar entre nós. Que ele não precisava disso. E ele fala, e eu achei incrível essa frase do Tozer, do livro, ele diz que se Deus precisasse dele, ele não adoraria Deus. Se Deus fosse pego de surpresa, ele jamais serviria a Deus, ele jamais adoraria a Deus, porque Deus está acima, ele cavalga acima das nuvens, acima da criação, acima de tudo que nós podemos imaginar, pensar ou sentir. Nós não conseguimos surpreender Deus. Ele é Deus. E ele veio, então ele não se rebaixou quando ele veio em forma de homem. Ele elevou o homem. E eu achei isso incrível, eu nunca tinha pensado nessa visão teológica. Né? A gente sempre pensa, não, ele veio e habitou entre nós, né? e tornou Deus conhecido. Sim, fato, claro. E a gente eu ficava assim no coração, falar de mim, com aquela impressão de que parece que Deus então se diminuiu um pouco, veio em forma de homem para poder reencontrar conosco. Não, quando ele encarnou, ele não se diminuiu, ele elevou o homem. Ele estava em busca, na luta eterna e ferrenha do Gênesis, da imagem e semelhança de Deus. Então, quando ele veio, ele não se tornou imagem do homem para o homem se encontrar. Ele tornou o homem, Deus é a imagem do homem, para que o homem subisse e pudesse olhar novamente de igual para igual, de carne para carne, só que uma carne que não se corrompeu, só que uma carne que não sucumbiu ao pecado e à tentação, e pudesse então dizer, um ser como eu pode ser um com Deus. Então eu posso ser um com Deus, eu posso me converter, eu posso me tornar filho. O seu unigênito veio. E eu acho isso incrível. E o Tozer diz, então, que essa coisa de eu estou convosco todos os dias, ele fala assim, a presença de Jesus Cristo é eterna. Sabe por que é eterna? Porque Deus veio e se tornou homem e habitou entre nós. Então, a presença de Jesus Cristo está comigo não é porque eu sou melhor ou menor, ou maior ou ruim ou bom, fiz coisas boas ou fiz coisas... Não, foi porque Deus veio e sentiu a nossa dor como homem e encarnou-se e viveu como nós. O Fábio falou sobre isso recentemente e nos trouxe essa grandeza de poder olhar para Deus novamente. Eu li recentemente de John Milton, Paraíso Perdido, até o pastor Gedel está lendo. É uma coisa incrível como é tão grande, é tão fenomenal a separação do homem com Deus para sempre ali, com a morte, com o anjo, com a espada flamejante, ela é de um conceito eterno. Mas Jesus Cristo veio desfazer isso para que o homem pudesse de novo estar com Jesus Cristo agora num ato soberano, amoroso, num ato glorioso. Jesus Cristo diz assim, eu estou convosco. Quer dizer, ele está comigo, para sempre, eternamente. Isso pode acontecer porque ele tornou-se homem, ele veio em forma de homem e ele nos aproximou de Deus. Então, vem cá, pensa comigo assim, e esse é o raciocínio, essa é a lógica de Tozer. Jesus e Deus não são um? A Bíblia não diz que eles são um? Sim ou não? Escreve aí no chat aí, sim ou não? Jesus e Deus são um? Sim ou não? Sim, nós cremos que sim. Tá, agora seja forte porque você vai ouvir. A Bíblia diz que Jesus então habita dentro de mim. No momento em que eu aceitei o seu sacrifício ali na cruz do Calvário. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Jesus habita dentro de mim, mas ele e o Pai são um. Então, eu com Deus sou um também. Ou seja, ele está comigo. Estarei convosco, né? Uma tradução mais simplória traz no futuro, no futuro, essa traz no presente, que eu estou convosco. E essa coisa do futuro, do aqui e agora, é dinâmico, é bíblico, é cristocêntrico.
Eu estou convosco. O ato de Jesus é de estar comigo para que eu possa estar com Deus para sempre. Então, a eternidade com Deus, essa semana eu cheguei a essa conclusão pelo 12, não é depois que eu morrer, não. A eternidade com Deus já se opera na minha vida. Eu sou um com Deus porque Jesus habita em mim pelo Espírito Santo e eles são indivisíveis. Não se divide Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. E se Ele habita em mim, Ele está comigo. Gloriosamente, Deus está com você. Queria dizer isso. Deus está com você. Quer dizer isso. Ele está com você. Mas e os momentos de dor? Incrivelmente. Eu me lembro quando eu era pequeno, a gente morava lá na roça, lá no Mato Grande, e a gente foi criado ao som da música caipira raiz. Né? Então eu ouvi, sei de cor, não se escandalize, mas sei de cor Boate Azul, sei de cor... O que é dos anos 80 para trás, eu sei de cor. Né, Luzia? A Luzia só não sabe de cor como deve sabe tocá-las na sanfona. Nós somos criados, não é isso, Luzia? Diz aí no chat se é isso ou não foi. Se nós fomos criados ou não ao som da música caipira raiz. Eu ouvia muito isso. E dentre as diversas coisas que ficou matizada, gravada na minha memória afetiva, e quando eu ouço, passo pela rua e ouço, ou ligo na internet e ouço, ou passo estou no boteco e ouço, tem umas coisas que são memórias afetivas, algumas canções, e dentre elas está Pegadas na Areia. E eu sei Pegadas na Areia de cor, não como poema da literatura clássica, mas como música cantada, né? Como música cantada, né? Que tem Pegadas na Areia, né? Então é exatamente isso. Nos momentos ruins, Deus está conosco numa força tão grande que nos carrega, né? Que a gente olha para a areia do mar ou da praia, aliás, né? A gente olha para a areia, enfim, e só vê um par de pegadas, porque Ele está tão conosco que Ele nos carrega nos momentos difíceis. Então, para com essa infantilidade de achar que Deus te abandonou quando está difícil. Para com a infantilidade de achar que Deus tira férias, tira folga de você. Para com a infantilidade de achar que Ele te esquece em alguns momentos. Ele não te esquece. Ele está convosco. É presente, é aqui, é agora, é no meio da pandemia, é no meio do medo, é no meio da noite escura, é no meio da dificuldade. Davi cantou isso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei porque tu estás comigo. Quer dizer, os grandes homens de Deus da Bíblia sabiam que Deus estava com eles, independentemente da batalha. Se é vitória, se é fracasso, se é guerra, se é paz, se é arrancar, se é plantar. Né? Independentemente de qualquer coisa, Ele está conosco. O pastor Carlos postou aí o versículo de 1 Coríntios 6,17. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Obrigado, pastor Carlos. 1 Coríntios 6,17. Aquele que se une com Deus é um espírito com Ele. Ou seja, nós jamais estaremos sozinhos. Não há morte, não há principado, não há espada, não há altura, não há profundidade, não há nada que pode nos apartar do amor de Deus. Então, quer dizer, eu estou convosco. É o ato de Jesus Cristo, é o ato glorioso, amoroso de Jesus Cristo por você. A Ele toda a honra. E ele continua, mas esse ato, ele tem um tempo determinado. Né? Eu estou de férias. Eu volto a trabalhar quarta-feira. Amanhã eu vou fingir que nada acontece. Quarta-feira eu vou surtar. Aliás, terça-feira eu vou surtar. Quarta-feira eu volto a levantar 4h30 da manhã. A hora que o relógio tocar, eu vou chorar. Queria dormir até 11 horas, 10 horas, 9 horas, igual está esses dias de férias, né? Mas vou levantar, porque quem manda em mim não é meu corpo, é meu espírito. Isso é um tempo determinado. O ato de Jesus Cristo tem um tempo determinado. Ele fala assim, eu estarei convosco. Mas por quanto tempo? Aí ele diz, todos os dias. Olha que coisa. Minhas férias acabam terça-feira à noite. Meu salário, eu recebo dia 20, acaba lá pelo dia 30. Acaba. O tempo determinado para as coisas debaixo do sol são limitados. Mas o tempo de Jesus estar comigo, olha que coisa gloriosa. O tempo de Jesus estar comigo é todos os dias. Compreende isso?
Então quarta-feira passada, quando deu BO e tudo, ele não estava comigo. Não estava. Ele estava assim. Às vezes ele permitiu, às vezes ele simplesmente te livrou e você nem percebeu, você só viu a angústia, mas não viu o livramento. Porque a gente tem muito disso. Nos dias ruins, a gente tem muito de ver só a angústia, só a dificuldade. A gente não vê o livramento. O pneu do carro fura, não tem jeito de viajar, a gente só fica irado porque não foi viajar. A gente não para e pensa assim, será que Deus não me livrou de um acidente fatal? Será que Deus não me livrou de um mal maior, de um prejuízo maior? O tempo desse ato de Jesus é todos os dias. Estou convosco todos os dias até a consumação do sexo. Então, todos os dias. Quer dizer, amanhã, Jesus não vai me deixar ao léu sozinho. A palavra de Deus é clara nisso. Ele não nos deixa, ele não nos desampara. O Salmo 46 diz que ele é socorro bem presente na angústia. Ainda que tudo venha, os montes se lancem em mar, ainda que as muitas águas venham me submergir, uma coisa é fato. Todos os dias é o tempo de Jesus me abençoar, de estar comigo, de me ajudar, de me conduzir, de me sustentar. De me sustentar. Eu estava falando na reunião de liderança ontem, para todos vocês que estão online aí, que ficaram positivos. Qual foi a primeira coisa, quando você ficou sabendo que estava positivo, que você fez? A minha primeira coisa foi, e se eu morrer? E se eu morrer? Aconteceu demais da conta. Eu dei aquela respirada profunda, falei, Senhor, eu amo o Senhor e uma coisa eu sei, hoje é o dia do Senhor. A Bíblia diz isso, hoje é o dia do Senhor. Todos os dias é o dia do Senhor. Então, nada dessa coisa de domingo é o dia do Senhor, todos os dias é dia de Jesus te andar contigo. E se for o dia da morte, ele está com você. E se for o dia da vida, ele está com você. Se for o dia do prejuízo, ele está com você. Se for o dia do lucro, ele está com você. Então, guarda isso no seu coração, que todos os dias é o tempo de Jesus. Não é quando você está bonzinho, não é quando você é dizimista, não é quando você foi na igreja, não é... Todos os dias é o dia de Jesus para você. A gente é dizimista, a gente vai na igreja, a gente louva porque a gente ama esse Jesus, com um ato tão profundo de estar comigo e com um tempo tão eterno de todos os dias não me deixar. E isso, ele fala do tempo, que é todo dia, e da duração, até a consumação dos séculos. E aí eu fiquei pensando nessa coisa de até a consumação dos séculos, Século a gente sabe que é de 100 em 100 anos. São essas coisinhas da matemática, da química, da física, enfim, da cultura popular. O Iago e o Ian estavam num debate filosófico sobre o que era H2O. Se era a fórmula da água ou se era aquele refrigerante que a gente compra e toma. Foi uma discussão profundíssima. E eu me lembro que essa coisa de década, século, milênio, é uma coisa muito que bagunçava muito quando lá no 6º ano, no 7º ano, Mas, enfim, qual é a duração da bênção de Deus sobre nós? Até a consumação dos séculos. Vai ser todo dia, e enquanto existir de 100 em 100 anos, ele vai estar lá me abençoando, ele vai estar lá cuidando de mim, ele vai estar lá me ajudando a sobreviver. Então, é até a consumação dos séculos. Enquanto tiver dia contado, ele estará presente em nós, nos ajudando, cuidando, nos dando direção, nos tomando pela mão. Então, aí o Tozer, ele conclui essa ideia de eternidade, de Deus em nós, de uma forma muito bela. E a gente precisa pensar sobre isso. Pensar que agora Jesus Cristo habitou em mim, eu uni ao Senhor e agora sou um espírito com Ele, sou com Deus eternamente um. A obra faz sentido agora, quando Paulo escreve aos Coríntios, que nele está o sim, nele está todo o sim, nele nós temos todas as bênçãos, nele nós temos a sua mão nos conduzindo, porque é eternamente, a eternidade com Cristo começa aqui agora, no momento em que eu entendo a grande comissão, no momento em que eu o abraço, no momento em que eu entendo que ele mora no meu coração,
que ele habitou em mim, né? Ele habitou entre nós, ele habitou em mim, ele tornou Deus conhecido. Acho glorioso isso. E todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, enquanto existe dia marcado, os séculos marcados, ele estará em nós, conosco, aqui e agora. Mas aí haverá a consumação do século, ou seja, o fechamento. Vai ocorrer a finalização do processo de existência material aqui. Os séculos deixarão de existir. E aí? Aí nós estaremos diante de Deus eternamente. O Apocalipse diz que Ele será a nossa luz. Lá não haverá sol, porque Ele mesmo será a nossa luz. Não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais choro. Ele estará conosco. Aliás, agora Ele está conosco, né? Enquanto estamos vivos aqui, Ele está conosco. Aí, quando nós formos para o céu, aí nós estaremos com Ele. Sacou a transição do que a Bíblia diz? Estaremos com Ele eternamente. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa espetacular. Então, hoje, Ele está conosco. E nada pode separar isso. Até a consumação do século. A duração é eterna. Né? Se existe aqui debaixo do sol, os homens dizem que é eterno enquanto dure. Só quero dizer para você hoje que a presença de Jesus Cristo em você, a duração é até a consumação do século. Então, é eterna enquanto dure. E vai durar até quando? Até quando Deus promover o juízo final. Aí Ele não estará mais com você. Mas gloriosamente você estará com Ele, segundo o Apocalipse, eternamente, nas mansões celestiais, nas habitações celestiais com o Pai, Ele sendo o seu sol, Ele sendo a sua luz, Ele sendo a sua cura. Às vezes eu olho para tantas mazelas que nós vivemos e experimentamos, e eu fico pensando como será glorioso o céu. Sem dor, sem mágoa, sem mágoa. E olha que eu não sou um cara magoado, né? Hoje eu estava pensando sobre mim, comprar um frango assado na hora do almoço, fui pensando sobre mim. Não penso muito sobre mim, não. Mas aí estava pensando nisso, em todos os altos e baixos dos últimos anos. Eu fui gestor de uma escola por 5 anos, isso mudou muito minha vida. Meu povo fala que agora eu sou um pastor Nutella. Não, não é que eu sou um pastor Nutella. Eu sou um pastor que passou por 5 anos de gestão de uma escola pública. Isso mudou muito a forma de pensar, de ver, de olhar, de ter que entender, de saber que realmente tem hora que tem que entender. Enfim, de entender que não adianta você proibir alguém de cair no buraco. O que você tem que fazer é simplesmente deixar ela cair, estar lá, quando ela quiser sair, estar lá para ajudar a sair. Enfim, muita coisa muda. E eu fiquei pensando muito nisso, e desde quando eu me propus ser gestor, eu me propus arrancar de dentro de mim toda a mágoa. Assim, eu não vou viver aqui. Era uma escola com 36 funcionários, tinha 35 mulheres e eu de homem. Né, Flávia? Flávia trabalhava lá nesse tempo. E 35 mulheres, vai ser muito. Se eu for entrar na pilha da mágoa, eu vou surtar no primeiro ano. E acabei ficando 5 anos. Saí de coração aberto, limpo, assim como tinha entrado. Foi uma grande experiência na minha vida. Mas ainda assim, vendo, testemunhando tantas mágoas, tanta gente infeliz, eu fico imaginando que glória será o céu, sem mágoa, sem mancha, sem dor, sem lágrima. Novo céu, uma nova terra, uma nova perspectiva. Jesus está comigo aqui enquanto vivo. Ele está convosco, diz a palavra, todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas não fica triste quando os séculos se fecharem, não, porque aí vai reverter, aí vai ser mais glorioso. Aí você estará com Ele eternamente no céu. Essa palavra de Deus, isso é o chamado de Jesus Cristo a nós. Isso é a sua glória sendo renovando a nossa mente, nosso espírito para amanhã amanhecer, ficar de pé no levante e anda e servir a Jesus com inteireza de coração. Ame Jesus Cristo. Fica com Ele, porque Ele está com você. E Ele promoveu você estar com Ele nos céus num tempo oportuno, num tempo a Ele. Eu glorifico Jesus, eu amo Jesus Cristo. Ele tem sido a minha esperança, tem sido a minha força, tem sido a minha expectativa.
Então, que Cristo habite e abunde ricamente em vosso coração, enquanto Ele está convosco aqui. Porque quando você estiver com Ele lá, aí vai ser top, aí vai ser tudo 100%, aí não vai ter mais perrengue. Deus abençoe cada um de vocês. Deus encha você da sua presença. Ele está com você, Ele